Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Eu estou trazendo uma palavra de Deus abençoada para vocês. E a palavra que ele está trazendo está lá no livro de Samuel 16, no versículo 6. Eu estou lendo aqui o que o profeta Samuel escreveu aqui. Samuel 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, irmãos, aqui a passagem está falando de Samuel. Quando ele foi ungir Davi, ele chegou lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ele acabou vendo os seus irmãos. O pai de Davi acabou levando os seus irmãos, que era muito mais bonito, tinha uma aparência muito mais melhor, para poder, pensando que Saul iria ungir um deles, né? Ele nem quis levar Davi, deixou Davi lá mesmo, que ele era o menor da sua casa. Aí Deus olhou para todos aquela. Aí quando Samuel ouviu Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, ele viu um homem alto, um homem bonito, um homem que era capacitado para ser rei. Mas como a própria palavra de Deus diz que Deus, como muitos dizem, não está escrito na palavra, né? Como muitos dizem que Deus ele não capacita os escolhidos, Deus escolhe os capacitados. Então Deus ele não capacita uma pessoa, não escolhe uma pessoa que é capacitada. Deus vai capacitar aquela pessoa que é incapaz de fazer a obra dele. Então por isso que Deus escolheu Davi, ele era o menor da sua casa. Então o profeta foi ali e achou que ele era uma pessoa certa, mas só que Deus falou pro profeta que ele não vê o coração, ele não vê a aparência, não vê aquilo que a pessoa se aparenta ser, se ela parece ser capacitada, se ela é bonita, se ela é capacitada para fazer a obra dele. Mas Deus vê o coração, a intenção do coração. Então Deus vê a intenção do coração de cada pessoa. Se a pessoa tem a intenção de fazer a vontade de Deus, tem a intenção de fazer a obra dele, e não se a pessoa parece ser perfeita para fazer a obra ou para Deus usar ele. Então Deus usa um incapacitado, usa aquele improvável, aquele que não parece. E esse é o agir de Deus, né? E assim como Deus também usou José era o menor da sua casa, foi desprezado pelos seus irmãos, zombaram dele, porque ele tinha um sonho que Deus deu um sonho a ele que ele sustentaria a sua família. Aí os irmãos dele falavam, quando Moisés chegava, os irmãos dele falavam: aí lá vem um sonhador, tipo zombando dele, como se as pessoas zombavam dele. Então quando as pessoas zombam da gente, quando a gente tem sonhos, quando a gente quer fazer alguma coisa que todas as vezes Deus coloca no nosso coração, coloca um desejo no nosso coração de fazer e é de Deus, e as pessoas começam a zombar, mas a gente tem que ter fé que é Deus que vai fazer, não é a gente. E assim como Deus fez na vida de Davi, fez com que ele matasse o gigante, fez com que José ele conseguisse sustentar a sua família ali. Deus fez grandes milagres na vida das pessoas que confiaram em Deus e não devolveram a mesma moeda. José não ficou com raiva dos seus irmãos, ele perdoou eles. Davi também não teve raiva deles também. Toda a sua família foi abençoada por causa de Davi. Mesmo as pessoas zombando e duvidando de Davi, o pai de Davi falou para Davi levar pães lá para os seus irmãos. Logo quando ele chegou, ele ouviu os homens falando sobre o gigante. Aí um dos irmãos chegou, viu que ele estava conversando com os homens e falou: pai Davi, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai lá conversar com ela? Por que você não vai lá cuidar das suas ovelhas? Você é mau, seu coração é mau. Ele falou assim para Davi, querendo descredibilizar Davi, querendo desanimar Davi.
Mas mesmo assim, Davi teve fé e conseguiu derrotar o gigante. Mesmo os irmãos dele duvidando dele e zombando dele. Então a gente tem que crer que Deus está com a gente. Deus não vai. Ele não vai nos abandonar mesmo. As pessoas. Só que a gente tem que perdoar, assim como Davi, Moisés perdoou, não teve raiva deles. Então Deus também não vai estar com a gente, né? Se a gente querer ficar com raiva, né? Das pessoas, mesmo as pessoas tentando fazer o mal pra gente. Eu queria ler outra passagem que tá lá em 1 Coríntios 1, que fala sobre isso aí. Essa passagem muito importante que o apóstolo Paulo deixou pra gente. Aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para pecadores, loucura para os que estão pecando, mas para nós estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então Deus aqui, a mensagem da cruz é loucura para as pessoas, sabe? Aqui fala que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e rejeitar a inteligência dos inteligentes. Então Deus não escolhe a pessoa se a pessoa é inteligente, se a pessoa é sábia. Isso tudo não adianta nada diante de Deus, que Deus ele rejeita. Deus vê a intenção do coração, se a pessoa é fiel, se a pessoa quer servir, se a pessoa quer fazer mesmo a vontade de Deus. Destruiria a sabedoria dos sábios. Então sabedoria não resolve nada para Deus. A pessoa tem que ter o coração entregue, tem que ser fiel a Deus. E a mensagem da cruz é loucura, porque os estudiosos da época que vinham para Jesus vinham com sabedoria, tentando confrontar Jesus, tentando rebater os ensinamentos dele. Mas Jesus ele falava em parábolas, para que eles não entendessem, para que entendessem somente as pessoas humildes, aquelas que Deus aceitava, porque eles queriam se achar sábios, né? E Jesus ele era sábio, mas só que ele não queria ficar mostrando. Ele queria que as pessoas sábias não entendessem, né? Porque eles não iam conseguir entender. Porque o orgulho deles acabava fazendo com que eles não entendessem. O versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então Deus rejeita a sabedoria deste mundo. Deus rejeita a sabedoria das grandes pessoas sábias. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então aquilo que é loucura, pregação que é loucura, as pessoas Deus acaba rejeitando, porque Deus rejeita pessoas orgulhosas. Porque a glória tem que ser para Deus e não para as pessoas. Então Deus ele aceita os pequenininhos, né? Aqui continuando aqui, no versículo 22. Olha eu continuando. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, tais porém pregamos o Cristo crucificado, no qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então aqui fala que os gregos procuravam sabedoria e os judeus ele procuravam milagres. Eles queriam que Jesus ele fizesse milagres e
e o grego procurava sabedoria para que Jesus mostrasse ali e pudesse confirmar que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus ele falava em parábolas para que eles não entendessem, né? Porque senão eles seriam, Deus não aceitaria eles, porque eles seriam muito orgulhosos. Jesus, quando ele veio, ele não veio num palácio, ele não nasceu num lugar muito chique assim, como na época, né? Ele nasceu num coxo ali, um pequeno coxo, num celeiro ali, num lugar muito simples. E ele foi apresentado aos pastores dele, pastores de ovelhas, que eram pessoas bem rejeitadas daquela época. Eram pessoas que para os olhos do mundo não eram pessoas que mereciam ver o Salvador, né? Para as pessoas do mundo que mereciam eram os estudiosos, os reis. Mas Deus revelasse ali para eles provavelmente já iria acabar com ele, assim como o rei lá que tentou matar Jesus. Pouco tá aqui no versículo 24. Porque a loucura, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então aqui no versículo 25 fala que aquilo que é loucura para Deus é muito mais forte do que toda a força do homem. O que parece loucura pro homem é muito mais forte. E a sabedoria de Deus, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que o homem. Então o poder mínimo de Deus já é muito mais forte do que todos nós. Isso já nos mostra que o quanto nós somos fracos, né, diante de Deus. Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de novo nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então aqui Deus já fala na palavra dele que ele escolheu o que para o mundo é loucura, o que é insignificante, no caso pessoas simples, pessoas mais humildes, pessoas que reconhecem o quanto é falho, o quanto é pecador para poder fazer a obra dele. Então quando a gente vê muitas pessoas se exaltando, se achando que é melhor, se achando que é o dono da verdade, Deus muitas vezes rejeita essas pessoas, né? A gente pode achar que Deus escolhe elas, né? Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Porque aquelas pessoas que reconhecem que é falho, que é pecador, que não merecia estar aqui, não merecia salvação, que é somente pelo Cordeiro que morreu na cruz, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa, Deus acaba aceitando essa pessoa. Quando a pessoa sobe orgulho, acaba achando que ela é merecedora de alguma coisa, Deus acaba rejeitando essa pessoa, porque ela começa a ter orgulho aqui na terra, né? Jesus disse para os fariseus que a recompensa deles já tinha, que era a recompensa dessa terra, não era a recompensa dos céus. Deus quer nos coroar lá no céu, não aqui na terra, coisa terrena. Então Deus, a fim de ninguém se vanglorie diante dele, aqui ele escolheu o que para o mundo é insignificante, para envergonhar o que é, para desprezar o que nada é, para reduzir a nada o que é. Ou seja, para envergonhar o que é sábio, né? Para envergonhar as pessoas sábias,
Então Deus muitas das vezes ele usa pessoas simples para poder envergonhar aquelas pessoas que acham que é melhor que todo mundo, né? Então a gente tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer que a gente é fraco, que a gente é falho, que nós não somos melhor que ninguém aqui. Se a gente pode fazer alguma coisa é pela misericórdia de Deus, pela glória, pela graça de Deus, né? E o apóstolo Paulo era um homem que reconhecia isso, que ele se humilhava, ele reconhecia que ele não era melhor que ninguém. Ele citou numa das suas passagens que o bem que eu quero fazer acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Então ele reconhecia que ele era falho. Então a gente tem que reconhecer como somos falhos e dar toda a glória para Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.